Olá, e seguimos o nosso devocional com mais um passo em nossa jornada bíblica. E hoje vamos pensar sobre algo muito profundo e importante no discipulado cristão: o morrer com Cristo. O texto está lá em João 11,16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele? Você estaria disposto a morrer por Cristo? E se essa morte fosse diária? Seguir Cristo é morrer para si mesmo todos os dias, mas encontrar verdadeira vida na ressurreição. É interessante como hoje é fácil perceber muitos cristãos enganados dentro das igrejas. Acham que ser cristão é ser amigo do gênio da lâmpada mágica. Basta esfregar certo e teremos um Deus para satisfazer os nossos mais inúteis desejos. Um Deus a nosso serviço. A declaração de Tomé parece, à primeira vista, uma ironia ou até desespero diante da iminente ameaça de morte que aguardava Jesus na Judéia. No entanto, mesmo em seu tom cético, Tomé revela uma verdade crucial sobre o discipulado cristão. Seguir Jesus implica renúncia, implica em morte ou a uma entrega total até as últimas consequências. Você está pronto para morrer com Jesus? Esse é o nosso devocional de hoje. Sente aí e vamos pensar junto. Em primeiro lugar, discipulado com Cristo é renúncia. O verdadeiro discipulado começa com a renúncia. Seguir a Cristo significa morrer para si mesmo diariamente. Quando Tomé declara, vamos nós também para morrer com ele, ele está, mesmo sem perceber, expressando uma verdade essencial do discipulado cristão. Jesus nos chama em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A renúncia de si mesmo é a marca registrada do verdadeiro discípulo. O chamado de Cristo não é para uma vida de conforto, mas de entrega, uma vida de sacrifício, onde nossa vontade se submete à vontade de Deus. Assim como Raskolnikov, de Crime e Castigo, de Dostoiévski, que lutava internamente entre o desejo de poder e a necessidade de redenção. Também somos chamados a renunciar por Cristo ao nosso eu, para seguir a verdade no discipulado de Jesus. Diz João Cabral de Melo Neto em A Morte e Vida Severina: a vida só se dá a quem se deu. Sim, e é verdade. A verdadeira vida em Cristo é encontrada quando nos entregamos e morremos para nós mesmos. Tomé parecia não estar pronto para morrer por Jesus. Mal sabia ele que a morte em Jesus é diária e muito mais difícil que a morte física. O verdadeiro discípulo é aquele que renuncia a si mesmo, morrendo para o próprio ego, para viver plenamente em Cristo. O discipulado cristão começa com a renúncia e a disposição de tomar a cruz diariamente, morrendo para si mesmo. O discipulado é um convite à renúncia e à nossa morte. E então, você está disposto a morrer todos os dias por Jesus? Você está disposto a fazer essa jornada de discipulado, de morte particular, para uma vida eterna com Deus? Esse é o convite. E eu queria convidar você a dar o seu like, curtir o vídeo, a compartilhar. Segunda coisa muito importante, fidelidade em meio à incerteza.
Ser fiel a Cristo, mesmo quando o caminho é incerto. Fidelidade não depende de certeza, pergunta para Tomé, mas de confiança no Mestre. Tomé, mesmo sem entender totalmente o que estava por vir, demonstrou lealdade a Jesus. Isso é verdade. Essa atitude nos lembra que seguir a Cristo, muitas vezes, significa caminhar por caminhos incertos, sem ter todas as respostas. Hebreus 11:1 nos lembra, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diria eu, das perguntas que não temos respostas. A fidelidade cristã não é baseada na clareza das circunstâncias, mas na confiança de que Cristo está no controle. Nós vamos lá para morrer com ele? Bem, eu vou, porque ele está no controle. Cristo está no controle, mesmo quando não entendemos o plano. Assim como Santiago de O Velho Mar de Hemingway, que segue em frente, mesmo em meio à incerteza e adversidades. Nosso caminho com Cristo exige fidelidade, mesmo sem entender tudo o que está por acontecer. Navegar é preciso, viver não é preciso, diz Fernando Pessoa. Seguir a Cristo é preciso, digo eu, mesmo quando o caminho à frente não está claro. Tomé talvez não soubesse para onde estava indo, mas pelo menos ele sabia com quem estava indo. Ser fiel a Cristo significa confiar nele, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Nossa fidelidade a Cristo não depende de sabermos tudo o que está por vir no caminho, mas de confiarmos tudo em Jesus, que faz e que é o caminho. Aleluia, aleluia. Você está caminhando com esse Cristo por esse caminho incerto e muitas vezes? Deixa aqui o seu comentário, comente, quero compartilhar com você esse tempo do seu caminho. Faça a sua inscrição no canal, compartilhe essa live, e esse nosso devocional e vamos juntos fazendo a jornada. Em terceiro lugar, muito importante, o custo do discipulado. Seguir a Cristo exige um preço, mas vale a pena. Não há discipulado verdadeiro sem renúncia e sacrifício. O comentário de C.S. Lewis, se você quer uma religião fácil, eu não lhe indico o cristianismo, ecoa até hoje essa verdade do discipulado. Seguir a Cristo implica um custo. Mateus 16:24 nos diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não podemos ser discípulos de Cristo sem aceitar o custo desta jornada. Mas é exatamente neste sacrifício que encontramos a vida verdadeira em Jesus. No custo está a vida. O custo do discipulado é alto, mas o valor é eterno. Assim como Antígona de Sófocles, que escolheu a fidelidade e a verdade mesmo diante da morte, também somos chamados a seguir a verdade de Cristo independentemente do custo. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, canta Vinícius de Moraes. E não é mesmo? Seguir a Cristo é o encontro supremo, ainda que o caminho esteja cheio de desencontros e de sacrifícios. Discipulado em Cristo não é para os fracos, mas graças a Deus, a boa notícia é que Deus faz os fracos fortes. O custo do discipulado pode ser alto, mas o valor de seguir a Cristo é eterno. Seguir a Cristo exige sacrifício, mas este sacrifício é o único caminho para a vida verdadeira e a vida eterna.
Você tem sentido esse custo do seguir a Cristo nesse discipulado? Conta aí para nós nos comentários qual foi o maior custo de você seguir a Cristo. Deixe o seu comentário, dê o seu like, compartilhe e, claro, faça a sua inscrição no canal. Seguindo em frente, vamos lá para o quarto e importantíssimo passo da nossa jornada de discipulado. O compromisso com a verdade. Ser comprometido com a verdade mesmo em tempos de dúvida. O verdadeiro discípulo segue a verdade, ainda que o caminho de seguir a verdade seja espinhoso. Tomé, mesmo sendo conhecido pela dúvida, mostra uma disposição inabalável de seguir a verdade, ainda que custasse sua vida. João 8,32 nos lembra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O discipulado cristão exige um compromisso com a verdade de Cristo, mesmo quando somos confrontados com dúvidas e incertezas. É essa busca pela verdade que nos sustenta em meio às dificuldades. Primo Levi, em É Isto um Homem?, nos diz ou nos faz entender que, apesar das dificuldades extremas, ele permaneceu comprometido com a verdade e a integridade. Também somos chamados, assim como Primo Levi, também somos chamados a seguir a verdade de Cristo em meio às adversidades. Clarice Lispector nos dá uma pérola de verdade. Ela diz: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Que belíssima e profunda realidade do verdadeiro discípulo de Jesus. Seguir a verdade de Cristo pode ser lento e difícil, mas a direção importa mais do que a pressa. Ou como diria o sábio, vá devagar, porque Deus tem pressa. Tomé pode ter duvidado, mas ele nunca abandonou sua busca pela verdade. E isso é uma verdade. Esse é o tipo de dúvida que todo mundo deveria de ter. O verdadeiro compromisso com a verdade de Cristo nos guia, mesmo nos momentos de dúvida e incerteza. O discipulado exige um compromisso com a verdade, mesmo em meio às dúvidas, pois a verdade nos liberta e nos sustenta. Em quinto e importante lugar, nosso quinto passo de nossa jornada. O discipulado não termina na cruz. O discipulado passa pela cruz, mas culmina na ressurreição. O discipulado passa pela cruz, mas culmina com a ressurreição. A cruz não é o fim, mas o início de uma nova vida e jornada. Tomé disse: vamos morrer com ele. Ele não compreendia plenamente que a jornada com Cristo não terminava na morte, mas na ressurreição. Romanos 6:4 nos diz: portanto, fomos sepultados com ele pela morte no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O discipulado pode nos levar e vai nos levar à cruz, mas nunca termina na cruz. A promessa de Cristo é a ressurreição e a vida eterna. O caminho, a cruz, é o caminho para a glória. E a morte com Cristo é, na verdade, a entrada para uma vida nova e plena em Cristo Jesus. São Francisco orava dizendo: é morrendo que se vive para a vida eterna. Que belíssima verdade. É morrendo que se vive para a vida eterna. É na cruz que morremos com Jesus, mas é na ressurreição que encontramos o Cristo. Nós morremos na cruz com Jesus, para na ressurreição nos encontrar com o Cristo. Tomé não queria morrer com Jesus.
Mal sabia ele que morrer com Cristo é só o começo da melhor parte da história. O discipulado nos leva à cruz, mas a verdadeira vitória está na ressurreição e na vida eterna com o Cristo. Aleluia! Morremos na cruz, mas nós ressuscitamos com Cristo. Vamos lá, mãos à obra. Agora que entendemos o chamado ao discipulado de Cristo, o que isso pode significar? O que isso tem que significar na nossa vida prática? Em primeiro lugar, tenha disposição para renunciar diariamente. Como Tomé, mesmo com dúvida, decida seguir a Cristo, mesmo sem entender o que está por vir, mesmo sem ver o caminho inteiro. Tenha disposição de renúncia. 2, fidelidade em meio à incerteza. Confie em Jesus, mesmo quando o caminho parece incerto. E 3, compromisso com a verdade. Busque a verdade de Cristo, mesmo nos momentos de dúvida. Busque a verdade, ore pela verdade, viva a verdade. E aí, já fez a sua inscrição no canal? Já deu o seu like aí no nosso devocional? Por favor, faça a sua inscrição, nós precisamos disso para continuar vivos aqui no YouTube. Faça a sua inscrição, dê o seu like, compartilhe o devocional para que a gente possa estar fazendo juntos esta jornada de fé, essa jornada de discipulado. Quero deixar para você o meu e-book que eu escrevi sobre a intercessão, de graça. Escrevi um e-book, baixe lá, eu vou deixar no descritivo do vídeo, vou deixar o link para você entrar lá na editora Kalel e baixar o seu de graça, certo? Um presente para você que está aí caminhando com a gente. Um abraço, que Deus abençoe a sua jornada.